Nessa videoaula nós vamos implementar um exemplo de Ajax com comunicação com APIs que utilizam o formato JSON e, diferentemente dos exemplos anteriores, eu vou estar utilizando a biblioteca Axios. Como eu tinha mencionado para vocês nas aulas anteriores, o XML HTTP é uma das formas primárias de realização de Ajax em aplicações web. A biblioteca Axios ela fornece uma abstração mais alta para a utilização de Ajax e ela deve facilitar bastante o desenvolvimento de aplicações com essa funcionalidade. Aqui eu estou apresentando para vocês o website do Axios, que é disponibilizado no próprio GitHub. Tem toda uma documentação aqui sobre como utilizar e várias questões aqui a respeito da biblioteca. Adicionalmente, nesse exemplo, eu também fiz uma seleção de APIs disponíveis que utilizam o formato JSON para comunicação. Eu peguei essa lista de APIs de um site também disponível no GitHub. Na verdade, era um repositório no GitHub com uma lista de diferentes APIs disponíveis para uso aberto da comunidade. Dentro dessas APIs, especificamente, eu selecionei uma que era a API de Open Library, que ela é uma API de consulta de livros. Então, o objetivo dessa videoaula é implementar um código em JavaScript cliente que vai utilizar o Axios para realizar uma requisição para essa API aqui do Open Library e apresentar um conjunto de livros ali que na nossa aplicação poderia ter, tá? Então, inicialmente, eu vou implementar uma página HTML. E nessa página HTML eu vou colocar um título, vou colocar só exemplo Axios com Open Library API. Nesse exemplo especificamente, eu vou estar utilizando eu vou implementar, na verdade, só para ilustrar para vocês um exemplo de interface. O nosso objetivo vai ser, no final das contas, eu vou ter um input do tipo texto, vou definir um campo chamado busca, vou definir também um button, por algum motivo eu não tenho autocomplete, e o button eu vou colocar uma informação bastante direta aqui, buscar. E aí eu vou abrir esse código no meu navegador. E basicamente essa é a aplicação que nós vamos estar implementando. No princípio é uma página web, eu tenho um campo de buscar e eu tenho um botão de buscar. Quando eu preencher esse campo aqui, vamos dizer, com algum livro e clicar no botão buscar, o meu intuito é fazer aparecer a lista de livros associados à busca que eu realizei. Como eu falei para vocês, o objetivo do nosso exemplo aqui é, vamos dizer assim, eu vou ter um script aqui, eu vou recuperar o meu botão de busca e quando o usuário clicar nesse botão, eu vou querer realizar uma determinada operação. E aqui dentro, basicamente, nós vamos ter que realizar o nosso Ajax. Só a título de facilidade de leitura, eu vou deixar o código indentado dessa forma. Para utilizar o Axios, a primeira coisa que eu preciso fazer é importar a biblioteca do Axios para o meu exemplo de código. A biblioteca do Axios, aqui na documentação dela, deve existir alguma linha especificamente que menciona como eu faço para instalar. E existem diferentes formas de instalar o Axios. Eu especificamente vou utilizar essa daqui, que basicamente é só copiar esse elemento script. Vou para o cabeçalho da minha página e vou colocar ele aqui, certo? A partir do momento que eu fiz o import do script, eu já consigo verificar as funcionalidades do Axios. E o que eu posso fazer para verificar imediatamente é que se eu recarregar a página,
eu venho inspecionar o meu elemento, na aba de console, eu já vou ter acesso à minha variável Axis, definida no escopo global da nossa aplicação web. Conforme eu disse para vocês, o objetivo inicial nosso é, primeiro, eu tenho que iniciar uma requisição AJAX. Essa requisição AJAX é interessante, antes de vocês acompanharem esse exemplo, que vocês se deem uma familiarizada com a API do Axis. O Axis, a princípio, é uma variável global. Eu tenho um método chamado GET, que ele realiza uma requisição HTTP. Quando eu chamo o método GET do Axis, eu tenho que passar a URL para onde essa requisição vai estar direcionada. Nesse exemplo, especificamente, eu vou estar utilizando a Open Library e, mais especificamente, eu vou estar utilizando o ponto da API que chama-se busca, que realiza buscas de conteúdo. E só para ilustrar para vocês, eu já tenho essa URL aqui no meu código. Vocês podem observar que aqui está direcionado para o endereço disso daí. Quando eu acesso essa URL, me é retornado um dado em JSON com várias informações aqui atreladas. Eu vou copiar essa URL e vou colocar ela aqui nesse momento inicial do nosso código. Utilizando a biblioteca do Axis, diferentemente do uso do XML GET per request direto, quando eu chamo o método GET, ele me retorna um conceito que nós chamamos de promise. E o conceito de promise é que ele retorna um objeto que ele é uma promessa de execução de uma determinada operação. É um padrão de projeto bastante elaborado, não é o nosso intuito nos adentrar nas especificações do padrão de projeto de promise. O que é importante nós entendermos agora é que, com a biblioteca Axis, eu chamo o método GET. O método GET ele vai me retornar um objeto que ele vai ter um método then. O método then, por sua vez, ele vai receber uma função. Essa função vai receber como parâmetro a resposta. E essa resposta, essencialmente, vai conter as informações que eu quero da biblioteca. E aí, basicamente, só para ilustrar exatamente o que está acontecendo, eu vou inicialmente utilizar um console log na resposta, só para nós visualizarmos o que está aparecendo nesse cenário. Então, eu venho aqui no meu navegador web, volto para a minha página, recarrego a página, vou clicar no botão. E a princípio, o que vocês vão observar de imediato é que apareceram vários objetos aqui, porque eu cliquei várias vezes, no medo de não ter dado certo a minha finalidade. Mas o que vocês vão observar aqui tem várias informações. Entre essas informações aqui tem uma propriedade chamada data, que basicamente contém 458 itens dentro desse objeto de docs aqui, certo? O que vocês vão observar é que eu mencionei que ele tem 488 itens lá, basicamente, e é exatamente 58, na verdade, é exatamente o mesmo número daqui, porque nós estamos realizando a mesma requisição e basicamente nós estamos recuperando as mesmas informações aqui. A princípio, eu tenho um plano aqui de utilizar esse meu objeto data. Eu vou navegar dentro do docs. O docs, a princípio, é um vetor de índices numéricos e tem vários elementos ali dentro. Eu vou fazer um for em cima desses itens para escrever os títulos atrelados a cada um desses documentos. Então, basicamente, o que eu vou estar fazendo aqui no nosso exemplo é, ao invés de eu trabalhar dessa forma, eu vou, a princípio, pegar os docs, que a princípio seria res.data.docs, e eu vou fazer um for em cima do docs. Só que eu não vou fazer um for simplesmente em cima do docs, eu vou fazer um for em cima do docs e quando o i for menor ou igual a docs.length. Só que eu vou fazer um e comercial aqui também porque eu não quero mostrar todos. Eu quero garantir que o i sempre vai ser menor do que 10. E aí sempre que o i for menor do que 10, eu vou querer imprimir o conteúdo do i. Para adequar a nossa apresentação, eu vou utilizar um elemento ul aqui. Eu já vou deixar definido na nossa aplicação. Eu vou recuperar esse elemento ul e vou atribuir ele para uma variável
que eu vou chamar de container. Vou recuperar o nosso elemento L. E aí, a partir do momento, com esse nosso código, só vou trocar aqui de let para var, porque eu não tenho certeza se o meu navegador ele suporta o let. O que eu vou fazer agora, basicamente, é para cada um desses elementos, eu vou criar um LI. Para cada LI, eu vou atribuir um inner HTML para ele, que vai ser o conteúdo do docs, na posição i. E especificamente dentro desse docs eu quero recuperar uma determinada propriedade. A propriedade que eu quero vai ser essa title suggest aqui. Então eu vou criar o title, deixa eu só verificar se eu escrevi certo. Não. Title suggest. E aí, para cada elemento do meu container, aliás, para cada um desses LIs, toda vez que eu terminar de preencher ele, eu vou acrescentar ele dentro do meu container. E agora vamos observar o resultado disso aqui. Inicialmente eu tenho aqui, eu clico no botão buscar, aparentemente ele demora um pouco de tempo para ser carregado, e aí ele apresenta para mim todos os títulos. A princípio, um exemplo bastante direto e simples de como é que funciona. Nesse momento, eu estou simplesmente recuperando os títulos dos livros, e a consulta que eu estou fazendo é sempre fixa, de forma que sempre retorna a mesma coisa. No entanto, a minha consulta ela está sendo passada para a API, utilizando o parâmetro que, e aqui eu estou passando especificamente o título dos livros que eu quero. Esse parâmetro, eu poderia fazer ele de forma variável, considerando a seguinte possibilidade. Vamos supor que eu vou recuperar o valor do meu input, que eu vou chamar ele de query. E aí então eu vou fazer uma consulta pelo meu elemento input, e quando eu recuperar o meu elemento input, eu vou recuperar o valor do value dele. E ao invés de eu utilizar essa consulta fixa na minha query, eu posso simplesmente atribuir o valor da query. E aí dessa forma, sempre que eu fizer a consulta, eu vou estar utilizando não uma query fixa, mas eu vou utilizar a query que está definida dentro do meu elemento HTML do tipo input. Nesse exemplo, então, carrego a página. Ao invés de colocar Lord of the Rings, eu vou colocar Harry Potter, por exemplo. Fazer uma consulta. E agora aguardando os exemplos, enquanto isso ele me retorna todos os livros associados a Harry Potter. Nesse exemplo ainda está parecendo bastante esquisito assim, né? Porque ele sempre aparece o mesmo nome, né? Apareceu 10 vezes o mesmo nome de livro. Então eu vou fazer mais uma alteração. Nessa alteração eu vou considerar o seguinte. A API ela me disponibiliza uma outra informação que eu não tinha mencionado anteriormente, mas que é uma chave. E especificamente essa chave, eu estou procurando por ela porque eu já havia encontrado ela, mas a chave que eu vou querer vai ser essa Cover Edition Key. Essa Cover Edition Key, ela é uma chave, e essa chave especificamente eu posso utilizar para recuperar imagens. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, com base nessa URL, eu consegui recuperar a capa do livro do Senhor dos Anéis, especificamente, atrelado naquele exemplo. E é basicamente isso que eu vou tentar fazer no nosso cenário aqui. Então, o que eu vou fazer, além de tudo que a gente já implementou, além de eu criar um elemento LI, eu vou criar um elemento IMG. Esse elemento IMG, eu vou acrescentar ele dentro do meu LI. E, na verdade, antes de acrescentar ele dentro do meu LI, eu vou definir uma propriedade de source para ele, que basicamente vai ser uma URL, e a URL que eu vou estar utilizando vai ser essa daqui. Isso daqui só a título de exemplo, eu vou deixar ela fixa ainda, tá? Mas aí o que nós vamos observar agora é, recarregando a página, eu faço a consulta,
ele está apresentando, e observem agora que dessa vez ele acrescenta umas imagens. Só que todas as imagens apareceram iguais porque eu coloquei o valor fixo no meu código. Para alterar esse valor, basicamente o que eu vou ter que fazer vai ser o seguinte: eu vou criar mais uma variável que vai ser o cover ID, e o cover ID ele vai receber o docs e especificamente o nome dessa propriedade eu não me lembro, mas o nome da propriedade que eu coloquei aqui é cover edition key. E aí então eu vou utilizar o cover edition key. E basicamente o que eu vou estar fazendo vai ser, eu vou trocar essa informação aqui e vou acrescentar o meu cover ID nessa posição do código. E aí basicamente eu estou alterando a forma como eu estou recuperando as imagens. E agora no nosso exemplo, o que vai acontecer é, recarrega a página, clique em buscar, ele recupera novamente os números dos livros do Harry Potter, só que observe agora que dessa vez ele recupera de fato as imagens, conforme eu tinha mencionado. Esse é um exemplo de utilização da API de JSON de OpenBooks API, conforme eu tinha prometido para vocês. Para vocês conseguirem implementar essa funcionalidade, vocês devem estudar as APIs. É interessante, independentemente de qual API vocês selecionarem, que vocês estudem como essa API funciona, para vocês entenderem todas as possibilidades de código que vocês podem fazer atrelado a isso. É interessante vocês estudarem o Axis, é uma biblioteca bastante específica, né? No caso eu usei o Axis, mas às vezes vocês vão preferir utilizar o Fetch ou o jQuery. Tanto faz, a princípio todas elas teriam a capacidade de estar desenvolvendo isso daqui. Ok?